Agora eu quero chamar a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba, já está aqui conosco. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News, muito bom dia. Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Priscila, eu quero começar falando contigo, né? O funeral da Rainha Elizabeth II está acontecendo neste momento, depois de uma semana intensa, com milhares de pessoas passando na frente do caixão da rainha para dar a última homenagem a ela. Hoje é uma cerimônia um pouco mais restrita, uma cerimônia voltada ali para chefes de Estado, para a família real, para pessoas mais próximas, até culminar no enterro propriamente dito da rainha lá no castelo de Windsor, onde ela vai ser enterrada às 3 horas da tarde. É um evento, né, importante, já que foi a rainha mais longeva, né, praticamente todos os britânicos conviveram com essa figura da rainha. Queria saber sua opinião sobre este último ato da rainha Elizabeth, este funeral que está acontecendo hoje, cercado, né, de muito simbolismo, cercado de muitas pessoas, cercado inclusive de muita curiosidade sobre este evento que está acontecendo agora em Londres. Bom, basicamente a gente tem que entender, né, que a questão da monarquia em Londres, ela afeta efetivamente a questão da forma de Estado da Inglaterra e do Reino Unido, bem como dos 14 outros países que continuam ligados para com o Reino Unido. Então, basicamente, a gente tem uma ideia que esse funeral efetivamente vai fazer quase que uma passagem, né, de fato, para a coroação do rei Charles III. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que essa monarquia, ela existe a partir de diversos protocolos. E um dos protocolos é justamente a culminação máxima nessa perspectiva de funeral da Rainha Elizabeth II, que foi, de fato, né, uma das monarcas mais longínquas ao longo da história. Então, a gente tem um poder representativo da data de hoje muito grande para esse contexto inglês, principalmente, lembrando sempre, que ainda que a monarquia tenha poderes plenamente simbólicos, ainda assim a forma de Estado na Inglaterra, né, no Reino Unido, ela é uma forma monárquica e que, de fato, merece uma devida atenção do mundo inteiro, dada a relevância da data. Certo. Priscila, olhando, né, para agora os líderes, né, que estão assumindo, pelo menos representativamente, né, o rei Charles III, assumindo a coroa britânica neste momento, ele que passou a vida ali, né, à sombra da mãe, da rainha, ela bastante querida e bastante ativa. Como você vê agora essa liderança do Charles neste momento? Ele está bastante calado, né, bastante introspectivo nesse momento, obviamente por conta do luto, mas olhando daqui para frente, quais suas perspectivas para o reinado do Charles III? Bom, a gente tem que dividir em 3 perspectivas, basicamente. A diferença do rei Charles III para com a Rainha Elizabeth II. Dentro dessa primeira perspectiva, a gente tem que entender que a Rainha Elizabeth II, ela tinha uma figura de agregadora da sociedade, bem como da sociedade internacional. Em contrapartida, a gente sabe que o rei Charles III, ele tem uma figura muito mais conservadora do que da rainha. Então, a gente precisa analisar, né, qual vai ser um entrecho justamente desse novo reinado, né, quais serão as diferenças práticas, tanto no contexto inglês, bem como no contexto internacional em relação ao rei Charles III. E nós sabemos que terão diferenças assim cruciais, dado o porte, efetivamente, em relação ao rei Charles III, daquele que vinha sendo desenvolvido pela Rainha Elizabeth II. Segundo ponto é a questão política. A gente sabe que a Rainha Elizabeth II, ela continuou, né, e conseguiu agregar os países da Commonwealth, diferentemente do que o rei Charles já está começando a enfrentar. Então, a gente sabe que alguns países que compõem, né, esse sistema estrutural de monarquia, ainda tendo uma ligação simbólica com a Inglaterra, eles vão ter um grande percalço, né, por assim dizer, de continuar ligados com a Inglaterra. Então, basicamente, nós analisamos essa perspectiva que alguns estados vão requerer a sua república, né, a sua instituição de forma de governo republicano, diferentemente daquilo que vinha no reinado da Elizabeth II.
E um terceiro ponto que eu julgo ser o mais crucial é em aspecto pessoal e interno, efetivamente, com o rei Charles III. Primeiro, a gente sabe que ao longo da história, a vida pessoal do rei Charles III foi objeto de muitos questionamentos, muitas indagações em relação a esse rei, né, que por hora era príncipe, principalmente a partir dos escândalos e traição para com a princesa Diana, que era uma princesa muito querida pela sociedade britânica. Então a gente precisa ver como é que vai ter essa reação em relação à figura do príncipe Charles III pelo povo inglês. E mais do que isso, né, ele vai ter um grande desafio de reestruturar a monarquia para conseguir abraçar a sociedade inglesa. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que entre os mais jovens, primeiro, o rei Charles III hoje, ele não é bem visto, né? E o segundo ponto, a classe mais jovem da sociedade, né, já que a Inglaterra está passando por uma expressiva recessão econômica, eles são contra continuarem os gastos efetivamente com a monarquia. Então ele vai precisar reestruturar esse termo econômico da monarquia. Então é super importante a gente destacar. E o último, ainda que não menos importante, né, colocando aqui um quarto ponto, é como é que ele vai fazer para ser mais querido do que o seu filho, o príncipe William, né, e efetivamente hoje a duquesa de Cambridge, né, a Kate Middleton. Então ele vai ter diversos desafios pela frente. Certo. Pegando um pouquinho mais dessa parte mais política e econômica, a gente vê a Liz Truss, né, que assumiu também recentemente no lugar do Boris Johnson, depois de todos aqueles escândalos, né, que aconteceram. E ela assumindo, se encontrou com a rainha, logo a rainha faleceu. E hoje, na verdade, é um dia bastante importante para ela, porque vai ser o primeiro contato dela como primeira-ministra com grandes chefes de Estado. Aí eu digo Joe Biden, né, o principal deles, que estará no funeral da rainha Elizabeth II. Como que se dá essa questão na sua avaliação, Priscila, esses primeiros atos de Liz Truss, ela que pega um Reino Unido agora também dividido por conta da realeza e, claro, depois de todos esses escândalos que aconteceram sob gestão do Boris Johnson, ela que começou, vai ter que dar algum jeito num bloco ali, né, no Reino Unido, com sérios problemas também econômicos, com inflação alta, com perda do poder de compra, com a guerra que se avizinha, enfim. Como que você vê esse comecinho de gestão da Liz Truss e o envolvimento dela, a relação dela com os chefes de Estado? Bom, a Liz Truss, ela vem de um histórico político bem concreto em sua carreira, né, em sua vida pessoal também. Ela é uma política já consagrada perante o Reino Unido. A gente sabe que ela é do Partido Conservador, mas foi isso que, de fato, a sociedade britânica, por intermédio do parlamento, requereu, né? Então, a gente sabe que ela tem um histórico bom, né, para assumir o Reino Unido nesse momento, primeiro ponto. Segundo ponto, a Liz Truss, ela tem uma posição muito firme, né, uma posição muito consolidada, que, de fato, ela já anunciou nos seus primeiros dias de governo que o foco dela será o econômico, né? Então a gente sabe que ela tem de tudo a emancipar essa Inglaterra da profunda crise econômica que ela está surgindo. Só que aí vem um contraponto, né? Esse contraponto faz sentido com que nós precisamos observar como é que ela vai continuar mantendo alguns acordos que o Reino Unido possui com a União Europeia. Ela foi uma grande crítica, efetivamente, no segundo momento da sua vida política da União Europeia. Então, a gente precisa analisar, principalmente para o desenvolvimento político desse Reino Unido, no atual momento, como é que ela vai se portar perante justamente esses acordos já existentes e aqueles que, porventura, vão precisar virem a ser desenvolvidos, justamente por conta do Brexit, em relação à União Europeia. A gente sabe que ela é uma política muito competente, né, que ela é uma política profissional, por assim dizer, e ela vai ter tudo, né, para reerguer o Reino Unido, principalmente em termos econômicos. Tá certo. Priscila, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações, pelas análises que você fez aqui para o nosso telespectador. Uma ótima semana para você e até uma próxima. Obrigada, uma ótima semana a todos e todas. Tchau, tchau. Falamos com a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba.